Fala galera do meu timão, quem tá falando aqui é o João Marcos, né, mais conhecido como Joe ali no Twitter, no Instagram também, né. Pra quem não conhece meu trabalho, eu sou um analista, né, tático ali do Corinthians nas minhas redes sociais, e o meu timão gostou desse meu formato, desse meu jeito de falar de futebol, fugindo de polêmica, fugindo de problemas extracampo, né, e falando realmente do jogo, do que acontece ali nas quatro linhas, né, e é para isso que eu vim pro canal dos caras. E tomara que seja um quadro que vocês curtam, possam compartilhar com muita gente, gostar, trazer cada vez mais inscritos pro canal do meu timão que está crescendo muito. E hoje, né, vou começar infelizmente aqui esse quadro após uma derrota talvez humilhante. O resultado em si, né, é muito humilhante, mas que tem algumas coisas pelo menos interessantes pra gente falar sobre o Corinthians. Foi um jogo, né, que talvez ali 5-1 tenha sido muito pesado, não pelo 5 do Flamengo, mas talvez pelo 1 do Corinthians, porque às vezes parece que foi um jogo em que o Corinthians não conseguiu criar nada, não incomodou ali quando chegava no ataque, e não foi assim. O problema foi justamente lá atrás, né, na defesa. O Flamengo fez o que quis com a nossa zaga e fizeram 5 gols com totais méritos. Mas segue aí, vamos partir para análise e espero que vocês possam curtir bastante, como já falei no começo do vídeo. Então galera, antes de começar qualquer análise, né, mostrar em vídeos, mostrar com os desenhos, enfim, é preciso falar sobre a ideia de jogo do Corinthians. E ontem a ideia de jogo do Mancini, né, foi justamente fazer o que ele falou na coletiva quando ele chegou. Um time mais agressivo, intenso e com muita vontade, né, com muita vontade ali de combater o adversário sem dar muito espaço, né. E o Corinthians fez isso em alguns momentos do jogo de uma forma bem interessante. Uma marcação-pressão, né, por encaixes individuais, que eu vou mostrar aqui nos vídeos, não deixando o Flamengo sair com essa bola lá de trás, né, através de passe curto, que é uma das principais características do Flamengo, né. Eles gostam muito de sair ali no toque, construir, né, a jogada lá da frente, desde lá da zaga, desde o primeiro passe do goleiro, e o Corinthians não queria deixar isso. O Mancini, né, já tinha jogado contra o Domenech, quando ele treinava o Atlético Goianiense, né, contra o Flamengo. O Atlético ganhou de 3-0 e o Atlético incomodava ali o Flamengo. Então parece que o Mancini tentou se espelhar um pouco nesse jogo, né. E em alguns momentos, como eu falei, isso foi interessante, mas também, né, mostrou um problema que um jogo até mesmo contra o Atlético já tinha nos mostrado. Então vamos lá para os vídeos, né, e agora falar um pouco sobre mostrar, né, isso um pouco mais na prática. E aí você vê, né, o Corinthians ele fazendo uma marcação-pressão de encaixes individuais, esses riscos amarelos, né, mostra quem está marcando quem. Olha o Camacho e o Xavier, os dois volantes, eles subiam bastante para ajudar nessa pressão, com Bocelli, Otero, Everaldo, Matheus Vital. Então o Corinthians ocupava muito o campo de defesa do Flamengo, né, com a intenção de roubar essa bola. Olha os encaixes individuais, ó. Bocelli aqui no zagueiro, o Matheus Vital, o Otero, o Xavier subindo muito, o Camacho. E assim o Flamengo, a única alternativa, né, era dar esse chutão lá pra frente, direcionado às vezes, em outros momentos não. Muitas vezes também, né, o Corinthians pressionava ali, abafava, e o Flamengo não tinha outra alternativa a não ser chutar, por exemplo, para lateral. Teve um lance que o Natan, ele chutou e o Otero interceptou e ganhou um escanteio para o Corinthians. E dessa forma, na ideia, em alguns momentos, como eu já disse várias vezes, foi bastante positivo, mas o problema veio depois. E quando eu digo, né, que teve alguns problemas, esse problema ficou mais escancarado aos 14 minutos, né, do primeiro tempo. Ali mostrou a mina do mapa, né, para o Flamengo, mostrou qual era o caminho que o Corinthians estava bem frágil. E esse caminho, eu vou usar um pouco um termo tático, mas antes eu vou explicar, né? O que é um time compacto, né? O que é compactação? Um time compacto é um time que as linhas, né, de marcação, ou até mesmo, né, se falar em termos ofensivos, as linhas de ataque, elas estão bem próximas. Então, por exemplo, quanto menor for o espaço entre as linhas, mais compacto um time está. Então, por exemplo, tem a linha de zaga, a linha de meio e a linha do ataque. Quanto mais próximas elas estão, mais compacto o time está. E ontem a linha de zaga e a linha dos volantes, né, a linha do 4-2
é o 4-2-3-1 que o Corinthians entrou em campo, né? E essa linha do 4-2, elas estavam bem distantes. Então, vocês podem ver nesse lance aqui, ó, o que acontece. O Flamengo está tocando a bola ali e reparem onde está Xavier e Camacho e onde está a linha de zaga. Vocês viram esse espaço gigantesco? Era nesse espaço gigantesco que o jogo estava se desenhando. E que estava se desenhando, ou que o Flamengo encontrou, né, a forma para que o jogo se desenhasse dessa forma, e o Corinthians não conseguiu sair dessa situação. Ou o meio-campo parava de subir tanto e ficava mais próximo à zaga, ou a zaga subia junto com o meio-campo, né? Porque o que estava acontecendo ali? O ataque subia para pressionar, essa pressão ela era bem compacta com a bola. O meio também estava subindo e a zaga estava ficando. Então, nesse espaço, né, nessa falta de compactação, nesse espaço entre as linhas, o Flamengo estava tendo muito espaço. E agora, fiquem aí um pouco com a mesa tática, né, onde eu vou mostrar ali, talvez de uma forma mais clara e mais detalhada, né, onde vocês vão poder ver em um formato em 3D, para ter uma noção, né, de como isso era feito. Talvez aqui, né, num lance tão rápido não fique tão claro, e a mesa tática vem justamente para isso. Então fiquem aí e assistam, e já volto aí com a minha cara de novo. E na marcação, né, ali no próprio campo, no campo defensivo, né, do Corinthians, o Corinthians também às vezes tentava fazer uma pressão. O que acontecia muitas vezes? Agora eu separei, né, a linha de 4 zagueiros do Corinthians, né, e a linha de 4 que ficava na frente, né, que o Corinthians marcava ali praticamente num 4-4-2. E olha, reparem, né? Essa linha do meio ela ia subindo, né, para pressionar, e a linha de zaga ia ficando. E reparem como esses 3 jogadores, né, que estão com o destaque aí, né, do Flamengo, os caras ficavam com muito espaço, né? Então nesse espaçamento, nessa falta de compactação, era a mina do mapa para o Flamengo. E esse problema de falta de compactação, em certo momento do jogo ele foi resolvido. E como isso acontecia, Joe? Era da seguinte forma: formava um triângulo. Camacho e Xavier, né, esses dois volantes, eles subiam bastante, se desgrudando totalmente da posição de 2 volantes, né? E um zagueiro, ou seja, o Gil ou o Marlon, eles subiam juntos. Então formava ali, né, um jogador, né, um zagueiro se desgrudava dessa linha de 4, subia para compactar o time, gerar menos espaço entre as linhas, né? Mas o que aconteceu? Muitas vezes os zagueiros estavam perdendo esses duelos pessoais. E esses duelos pessoais contra o Pedro e contra o Vitinho, principalmente, né, esses 2 caras que jogavam por dentro do Flamengo, o Flamengo tinha essa bola longa para os caras, e os caras conseguiam dominar de costas, os zagueiros, né, não faziam a falta e nem roubavam a bola. E aquele ditado, né, o zagueiro, quando se desgruda dessa linha de 4 para fazer uma marcação, ele tem que matar a jogada, seja com desarme ou seja com uma falta, e não estava acontecendo nenhum dos dois. E qual era a ideia de jogo do Corinthians, como eu falei no começo? Era não deixar o Flamengo jogar. E aí, dessa forma, o Flamengo estava quebrando a pressão do Corinthians, os caras conseguiam pegar essa bola, receber de costas e esperar o time chegar para depois construir as jogadas, né? E a gente sabe que o Flamengo é muito perigoso quando tem muito espaço. E olha esse lance aqui aos 26 minutos, como isso fica mais claro e mais evidente. Olha o Gil, ele perde o duelo pessoal. E vocês percebem, o Camacho e o Xavier estavam muito lá na frente, né, longe da posição de 2 volantes, como eu falei. A jogada se desenha de uma forma que o Gil, propriamente o Gil, né, ele mesmo, que estava lá na frente, foi fazer a pressão e perdeu, ele volta e consegue tirar. Mas você via que o Flamengo chegava com perigo quando acontecia essas ocasiões, do zagueiro se desgrudar da linha e perder o duelo pessoal. E agora, mais uma vez na mesa tática, é a última vez por hoje, né? Vocês vão poder ver o que aconteceu nessas ocasiões e quais eram os problemas que estavam acontecendo, né? Corrigia um, que era a falta de compactação, mas estava nos mostrando o outro, que eram os zagueiros perdendo esses duelos pessoais. Então, galera, o que acontecia muitas vezes, né, nessa pressão que o Corinthians tentava fazer? O Corinthians estava bem montado no 4-2-3-1, né? Dá pra ver, né, facilmente aqui no campinho, mas eu trouxe o destaque para a linha de zaga e da dupla de volantes Xavier e Camacho. Porque quando o Flamengo ia soltar a bola, o que acontecia? Esses 2 volantes, né, eles subiam, vocês podem ver aqui, né, para fazer aquela marcação pressão por encaixes individuais. Você pode ver que o Everaldo, o Vital, o Bocelli,
o Otero aqui, né? E os dois volantes eles ajudavam para não deixar Gerson, né? E Everton Ribeiro ou Thiago Maia, quem estava ali, né? Para receber a bola. E o que acontecia? A zaga demorava muito para sair. Então, basicamente, o que acontecia era isso aqui, ó. Esses dois caras iam desgarrando, né? E o Hugo quebrava essa bola, né? Lá na frente, né? Quem estava na referência. Se era o Vitinho, se era o Pedro. Muitas vezes era o Pedro, né? E o que acontecia? Muitas vezes o zagueiro, né, que saía ali não ganhava a bola. E praticamente era o Gil, né, que fazia essa saída. Se desgrudava da linha de 4 e dava o combate, mas ele não matava a jogada. E aí o Pedro conseguia dominar e fazer com que o Flamengo chegasse facilmente no campo de ataque, né? Teve um momento que o time estava descompacto e perdendo os duelos pessoais com os zagueiros. E esse vídeo aqui, né, de praticamente 1 minuto, ele nos mostra muitas vezes isso. Você vê o Corinthians tentando marcar uma pressão, né? O Camacho tá aqui no Gerson, o Xavier no Thiago Maia, o Corinthians marcando, né, no campo de ataque mesmo, subindo as linhas. E aí o Pedro, né, ele faz um pivô contra o Marlon. E olha, reparem a diferença entre as linhas. A diferença entre a linha de zaga, está em vermelho, e a linha de volantes, que também está em vermelho. E olha quem está entre elas, 2 jogadores do Flamengo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Então o Pedro ele faz o papel de pivô. E o Xavier tem que matar a jogada, né, recebendo o amarelo. E aqui, ó, novamente, Thiago Maia saiu ali da pressão, o Gil sai, se desgruda da linha. E olha esse espaço entre Xavier e Camacho e a linha de zaga. Só tem jogadores do Flamengo. Então, ou seja, a zaga subia, os volantes não desciam, a zaga não ganhava bola. E o Flamengo com espaço, né? É um time que pode ser muito letal. Essa jogada aí também o Vitinho, né? Toma uma decisão errada, mas que poderia ter sido um problema maior, né? Quando o jogo já estava 3-1. E aqui novamente, o quebra essa bola, o Gil se desgruda. E aqui, ó, é um espaço pelo menos menor, para não ser injusto. Mas novamente o Pedro consegue e o Flamengo tem um espaço, né, quebra a pressão do Corinthians e começa a construir as jogadas. E esse problema ele vai ficar mais evidente, né, essa junção dos 2 problemas anteriores que formou um problemão, e vai ficar evidente no primeiro gol do Flamengo. Vocês vão ver, né, o Hugo, né, ele vai direcionar esse chute longo, né, já que o Corinthians pressionava bem alto e não dava espaço para o Flamengo trabalhar ali no campo de defesa deles. O Hugo vai chutar na direção do Pedro, o Gil vai sair se desgrudando dessa linha de 4, vocês vão poder ver agora. Repare, o Gil sai aqui na cola do Pedro, que consegue, né, dominar, e o Gil nem faz a falta e nem mata a jogada. Mas percebam essa diferença entre as linhas de zaga, ali o pé do Gil, né, e a linha de volantes aqui com o Camacho sendo o alvo aqui, né, sendo a referência. Essa diferença é muito grande, é gigantesca, e é tudo que o Flamengo precisava para quebrar essa pressão, né, para quebrar o sistema de jogo do Corinthians, para quebrar a ideia. Mas então a jogada vai acontecer, o Pedro fez o domínio, tocou para quem estava vindo de trás, como eu falei, e aí o Corinthians, né, também pecou um pouquinho nessa intensidade de marcação no próprio campo. Olha isso, o Flamengo trabalha a bola meio que num formato ali de como quer. A bola chega lá na esquerda para o Felipe Luiz, né, que é um cara muito bom nos cruzamentos. Ele cruza, o Everton Ribeiro faz um gol de cabeça. Esse também é um problema, né, um problema ali que talvez possa ser um pouco mais individual, talvez físico, né, questão de impulsão, enfim, do Lucas Piton, porque a bola aérea parece ser um ponto um pouco mais fraco dele, né. Ele até estava posicionado bem, ele cobriu as costas ali do Gil, né. Ele estava até posicionado bem, mas ele perdeu na cabeça para o Everton Ribeiro, que é um jogador mais baixo do que ele. E poxa, o Everton Ribeiro, de tantas qualidades que o cara tem, uma delas com certeza não é a bola aérea. Mas esse problema do Lucas Piton é um problema que eu acho que ser corrigido pode ser de uma forma bem mais fácil do que essa falta de compactação. O volante sobe muito, linha de zaga não sobe tanto assim. Linha de zaga, o Gil ou o Marlon perde duelos pessoais, o Flamengo quebrava a pressão e vinha para o campo de defesa do Corinthians com muita facilidade. E tem outro ponto também, galera, essa falta, né, ali de comunicação entre volantes e os zagueiros
eles não era apenas nessa pressão alta. O Corinthians ontem ele tentava pressionar de acordo com a bola. Se o Flamengo estava ali no meio campo, o Corinthians pressionava ali em bloco médio. Se o Flamengo estava com a bola lá no campo de defesa, né, na saída de bola, o Corinthians pressionava em bloco alto. E se o Flamengo estava ali no campo de ataque, no último terço do campo, o Corinthians tentava pressionar em bloco baixo. Mas essa pressão em bloco baixo estava muito mal feita e muito também, né, nesse espaço entre volantes e zagueiros. Olha o segundo gol do Flamengo, um detalhe bem curioso, né? Novamente, Xavier e Camacho foram lá na frente, também não conseguiram matar a jogada ela vem aqui para a direita, né? O Flamengo ali, de novo, né, faz um pouco do que quer, o Corinthians ninguém dá um desarme mais agressivo, mas percebam agora, quando o Vitinho recebe a bola, o Camacho vindo de trás não dá combate, o Marlon vai recuando e não avança no Vitinho. O Vitinho com muito espaço, né, justamente nesse espaço entre zagueiro e volante, ele vai ajeitando a bola, tá de frente pro gol, chuta de esquerda e faz o gol. E aí, né, isso não pode se a ideia de jogo for ser agressivo. Isso aí quebra todo o sistema, e essa falta, né, de comunicação entre os volantes e os zagueiros é um detalhe, é um fato, né, que precisa ser corrigido urgentemente, o mais rápido possível, porque pequenos espaços podem formar grandes resultados, e ontem, né, não foi diferente. 5 gols dos caras, principalmente 2 vieram dessa forma. Então, galera, falei muito da parte defensiva, né, dos principais problemas do Corinthians ali na fase de jogo, quando tinha que marcar, né? E agora eu vou tentar mostrar um pouco do copo meio cheio, né? Mostrei muito do copo meio vazio, agora tentar mostrar um pouco o copo meio cheio, que foram principalmente as chegadas do Corinthians no ataque. Ontem o Corinthians finalizou 19 vezes, foi o segundo jogo do campeonato que o Corinthians mais finalizou. Tem uma ferramenta que eu vou trazer em um vídeo específico, né? Que é na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E no inglês se chama XG, são gols esperados. Então esse índice ele mostra a qualidade das chances de gols do Corinthians, né? E ontem, por exemplo, foi o segundo jogo que o Corinthians teve esse maior índice, ou seja, as qualidades das chances do Corinthians foram altas ontem. Foi menor que a do Flamengo, isso é verdade, o Flamengo chutou 9 vezes e teve esse índice maior, mas foi uma diferença um pouco menor. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense teve os gols esperados maiores, mas essa diferença para o Corinthians naquele jogo em si foi maior do que a do Corinthians para o Flamengo. O Corinthians tomou 5 gols e o Flamengo tomou apenas 1. Então não adianta nada a gente criar muita chance, né? É muito interessante, claro, porque te mostra que está tendo evolução, mas assim, pelo resultado em si não adianta a gente criar 1000 chances e não fazer e tomar 1. Enfim, e a proposta de jogo do Corinthians ofensivamente era jogar pelas laterais, povoando a área, né, para esses cruzamentos, né, serem recebidos. Eu gosto de falar que cruzamento é um passe, cara. Um passe porque às vezes a gente tem ideia de que cruzamento é chutar para a área, vamos ver o que dá. Cruzamento tem que ser um passe. Por exemplo, o gol do Flamengo, né, que o Felipe Luiz cruza na cabeça do Everton Ribeiro, é um passe do Felipe Luiz. O Felipe Luiz teleguia a bola, o Everton Ribeiro sobe, cabeceia, né? E como falei, não podia acontecer porque o Everton Ribeiro é muito baixo, mas enfim. Então olha só, o Corinthians povoava bastante a área, mas esses cruzamentos não estavam sendo recebidos. E além disso, né, teve o fato do Hugo ter uma tarde muito inspirada, o cara estava pegando simplesmente tudo. Teve o fato das 2 bolas da trave do Corinthians, né? Nossas bolas bateram na trave, os caras entraram, não tem isso, não tem como a gente mudar, futebol é isso, né? O Corinthians teve volume ofensivo, o Corinthians incomodou o Flamengo. Talvez, eu estava até falando aqui, né, em off, eu vi os jogos do Flamengo anteriores, por exemplo, o Flamengo 2, Goiás 1. O Flamengo ali, ele teve muito mais chances de gols e sofreu muito menos com o Goiás e ganhou apenas de 2-1. O problema é que ontem os caras tiveram poucas chances, mas chances muito fáceis, e ontem sofreu mais chances e não tomaram gol, velho. Acontece. Por exemplo, o Goiás criou 3 chances e fez um gol. O Corinthians criou 7 chances claras, né? Foram 6 defesas do Hugo contadas, defesas boas, né? E o Flamengo também só tomou um gol. Isso acontece, é futebol, não tem como a gente mudar isso. Mas enfim,
Então mostrei meio a visão do copo meio vazio, também tentei mostrar do copo meio cheio. Eu acho que o Mancini está tendo evolução, não é hora de pedir cabeça de ninguém. É claro, né, depois de uma humilhação em casa na Neoquímica Arena, a gente tenta achar um culpado, mas eu acho que o culpado está longe de ser o Mancini por enquanto. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o formato aí do canal. É a primeira vez que eu faço um trabalho em vídeo dessa forma, então eu vou aprender muita coisa. Deixa os feedbacks aí nos comentários, com certeza a gente vai estar lendo para estar melhorando e trazendo um conteúdo melhor para vocês. A torcida fiel, a torcida do Corinthians precisa de um conteúdo um pouco à altura do que é a torcida, e a torcida do Corinthians é muito, muito acima de qualquer uma do Brasil, então vocês merecem conteúdos assim. Valeu, abraços. Quinta-feira, pós Corinthians e Vasco, estamos aqui falando de tática novamente. É isso, valeu, vai Corinthians!